glória a Deus pela palavra do Senhor, né? É o Senhor quem nos usa, é o Senhor que fala através de mim. E a nossa oração é para que Deus possa falar através de mim ao coração, o seu coração nessa manhã. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do 38 ao 42. Lucas 10, 38 a 42, que diz assim: Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muitos serviços. E vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui essa manhã para ouvirmos aquilo que o Senhor deseja de nós. Nos ajude, Deus, a não apenas a ter conhecimento, mas que nós possamos praticar em nossa vida diária. Em nome de Jesus, amém. E essa é uma história bastante conhecida. Acredito que todos conhecem a história de Marta e Maria. Uma coisa interessante aqui é que Maria aparece apenas 3 vezes na Bíblia. E essas 3 vezes que ela aparece, a gente vai observar que ela está aos pés do Salvador. Então, as 3 vezes apenas que ela aparece na Bíblia, mas ela traz ensinamentos profundos que nós precisamos aprender com ela. A gente observa aqui que está falando de uma família: Marta, Maria e Lázaro. Então, nós sabemos que a família de Marta, Maria e Lázaro era uma família bastante chegada de Jesus. Jesus, quando ia para Betânia, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, a gente observa aí que era uma família bastante amada de Jesus. E nessa família, como em qualquer outra família, acontecem situações de receber convidados, de ter problemas. E nessa família não é diferente. A gente observa aqui uma situação que as donas de casa, eu assim me identifico muito. Quando nós vamos receber alguém em nossa casa, a gente já fica antes, né? Primeiro vai receber alguém, o que é que a gente faz? Uma faxina na casa. Para estar tudo brilhando. Então a gente coloca tudo de perna para o ar, porque vai que precise arrastar o sofá e ali, né, não pode estar sujo. E eu imagino como Marta, que aparece primeiro, os estudiosos vão dizer que provavelmente Marta era a irmã mais velha. Então, você observa aqui a preocupação de Marta de estar tudo impecável. Naquela época não é como hoje, né? Mandar aqui um aviso, estou indo almoçar na sua casa. Não. Muitas vezes o que é que acontecia? E provavelmente aconteceu de chegar de surpresa. Então imagina Jesus naquela casa de surpresa. Não tinha fogão elétrico, fogão a gás, era lenha. Não tinha água encanada, tinha que ir buscar a água. Então pensa aí, chegou Jesus na sua casa e você precisava ajeitar tudo, sem as tecnologias que nós temos hoje. Eu imagino que Marta ficou na preocupação de receber bem Jesus, assim como qualquer um de nós. Então, é da gente pensar, claro,
Marta queria dar o melhor para Jesus. Nesse de dar o melhor para Jesus, precisava de ajuda. E contava com ajuda, precisava ter ajuda. Só que a irmã mais nova, provavelmente solteira, porque ela estava ali na casa e não fala de ninguém, então era provavelmente uma moça, estava ali aos pés de Jesus. Fala a verdade, se tu não ia dizer, olá, que Maria folgada. Você ia dizer, olá, Maria folgada. Eu aqui, me matando, e Maria folgada lá aos pés do Senhor. Mas aí é por isso que a gente vai aprender com a vida de Maria. Porque Jesus, ela vai dizer, Senhor, não te importas? Que eu trabalho aqui sozinha e Maria está aí? Fala com ela, Jesus, para vir me ajudar. E Jesus, então, vai dizer, Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E o primeiro ensinamento que nós vemos aí é que Maria, ela, nessa atitude de estar aos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, Maria, ela estava permitindo ser moldada pelo Salvador. Nós precisamos permitir que o nosso Salvador nos molde. E isso acontece através da sua palavra. Olha o que é que Charles Spurgeon vai dizer. Estude a palavra para que sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, através da palavra do Senhor, nós vamos ser moldados. A palavra do Senhor nos admoesta. Olha o que é que vai dizer 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso aí é maravilhoso demais, amados. Porque nós precisamos, todos os dias, nos achegarmos aos pés do nosso Salvador. Para que através da sua palavra, a nossa vida, ela possa ser moldada. Hoje nós vimos ali que o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E por ele ser amor e ser justiça, ele nos disciplina. Então, quando nós colocamos no nosso coração o desejo de estar aos pés do nosso Salvador, nós permitimos que a palavra dele nos admoeste. Que a palavra dele nos santifique. Olha o que é que vai dizer em João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós precisamos deixar que essa palavra, ela nos santifique todos os dias. Então, o processo de santificação, ele é diário. Ele não acontece da noite para o dia. É por isso que precisa de discipulado. É por isso que nós precisamos de discipulado. Infelizmente, durante muito tempo, a igreja achava assim, não, nós vamos falar de Jesus, a pessoa irá receber Jesus, e glória a Deus por isso. Mas essas pessoas, elas não eram acompanhadas. Então, essa pessoa estava na igreja, mas ela, como não tinha um discipulado através da palavra, essa pessoa estava na igreja, mas permanecia com atitudes do mundo. Mas hoje em dia nós temos essa ideia fixa de que nós precisamos ser discipulados. E é a palavra do Senhor que faz isso na nossa vida. É a palavra do Senhor quem nos santifica, que vai mostrar o que nós estamos fazendo que não glorifica a Deus, que não agrada a Deus, e vai nos moldar. Então, nós precisamos permitir ser santificados pela palavra do Senhor. E Maria, quando estava aos pés
do Salvador, ela estava permitindo isso. A palavra do Senhor também nos liberta. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor, ela nos liberta de coisas que a gente pensa assim, eu não tenho condições. Eu conheci uma pessoa e ela tinha o hábito de fumar. Ela era viciada em fumar. E ela dizia, eu não posso, Thalita, ir para a igreja. Sabe por quê? Porque eu fumo. Eu fumo, então eu não vou para a igreja, Thalita. E eu falei para ela, você vai para a igreja do jeito que você está. E o Senhor é quem vai mudar você. E ela começou a vir para a igreja. Ela começou a vir para a igreja. Fumar é uma coisa que, se você... tem pessoas que já estão tão impregnadas que quando está perto, você sente o cheiro. Mas as pessoas não veem você fumando se você fumar escondido, não é? Em sua casa. Mas nós vimos que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Não importa o que nós fazemos, em que lugar fazemos, o Senhor está. E essa pessoa, ela começou a vir para a igreja. E ela começou a ouvir a palavra do Senhor. E ela começou a deixar ser moldada pelo Senhor. E o Senhor a libertou. Então, a gente observa que a palavra do Senhor, ela nos liberta. Ela nos liberta de vícios. Ela nos liberta de medos. Ela nos liberta de insegurança. Ela nos liberta das crenças erradas, do desespero. Quando nós deixamos que a palavra, ela nos molde, para que nós possamos ser a imagem e semelhança do Senhor. E a gente observa, um dia, um frequentador de igreja escreveu para um jornal e declarou que não fazia sentido ir mais para os cultos todos os domingos. Ele escreveu assim, ele disse, eu não vou mais para a igreja não. Eu já sou crente, 30 anos, já ouvi uns 3.000 sermões e salvo um ou outro, eu já não me lembro de mais nenhum. E isso gerou uma polêmica no jornal. O jornal começou a receber muitas cartinhas rebatendo isso aqui que o frequentador da igreja tinha escrito para o jornal. E aí o editor do jornal, ele resolveu escrever a resposta que ele achou ideal. E um dos leitores daquele jornal escreveu assim: eu estou casado há mais de 30 anos. Eu já comi mais de 3.000 refeições que a minha esposa preparou. Eu não lembro de todas elas, talvez de uma ou outra. Mas se não fosse a comida que ela faz todos os dias, eu e os meus filhos não estaríamos nutridos, não teríamos forças para continuar vivendo como nós temos vivido. Então, ir para a igreja, moral da história. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Então, meus amados, vir para a igreja, ter o nosso tempo de devocional com o Senhor, nós estamos alimentando a nossa alma. E é vital nós termos esse processo, porque é a palavra do Senhor que nos molda todos os dias. Então, primeiro, nós precisamos permitir ser moldados pelo Senhor. Segundo, aí a gente observa Maria. Maria, ela priorizou o tempo dela com Deus. Ela priorizou o relacionamento dela com Deus. Nós vimos que é importante o serviço de Marta. Se Marta não trabalhasse, não fizesse o almoço, o que é que iam comer? É importante. O trabalho para o Senhor é importante. Mas nós não podemos colocar como prioridade
do que o nosso relacionamento com Jesus. E aí, sobre isso, Charles Spurgeon vai dizer: quanto mais do céu existe em nossa vida, menos da terra cobiçamos. Quanto mais perto, quanto mais próximo nós estamos de Jesus, mais nós priorizamos as coisas do reino de Deus. E aí nós vamos ver o que é que Mateus 6,31 vai dizer. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós observamos que nós precisamos priorizar o tempo de relacionamento com Deus. Marta poderia dar um tempo ali aos pés do mestre. Principalmente que naquela época, a mulher não poderia estar sendo ensinada por um mestre. A mulher, o lugar da mulher tinha que ser na cozinha, fazendo as coisas de casa. Não era estar aos pés do mestre. Mas aí Jesus vai ensinar que na presença dele, todos nós somos iguais. Não há mulher, não há homem. Não há pobre, não há rico. Não há aquele que sabe mais, aquele que sabe menos. Porque na presença dele, o desejo do coração de Jesus é que todos nós possamos estar com um relacionamento profundo com ele. Então, nós precisamos buscar esse relacionamento com o Senhor. John Piper ainda diz: torne sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora em sua presença. Porque tem pessoas que querem estar com Jesus apenas de 15 em 15 dias, uma vez no mês. Eu já fui na ceia, então eu estou fortalecida o mês todo. Mas não tem um relacionamento com Deus diário. Mas aqui o Senhor está querendo dizer que nós precisamos estar em sua presença diariamente. E é o desejo dele. A gente observa isso, que Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, quando nós priorizamos o nosso relacionamento com Deus, nós somos fortalecidos no Senhor. E é isso que ele deseja para nós. Porque o dia mau irá chegar. A gente vê isso no terceiro ensinamento. Ficar firme mesmo na adversidade. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em João 11:32. João 11:32, a gente observa um outro episódio que Maria também aparece. E o 32 vai dizer assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí a gente observa que elas mandaram chamar Jesus. Esse episódio aqui é da morte de Lázaro. Elas mandaram chamar Jesus e o recado foi: Jesus, quem tu amas está terrivelmente enfermo. Mas Jesus permaneceu ali. E eles, quando Jesus chegou, já haviam 4 dias que Lázaro estava morto. E quando Jesus chegou, Marta correu e falou a mesma coisa: Senhor, o Senhor era para estar aqui. E Maria chegou e lançou-se aos pés do Mestre. Amados, a adversidade, ela vai chegar para todos nós. Todos nós vamos passar por dias difíceis. Chegou a morte na casa de Maria, Marta e Lázaro. E a gente observa que elas estavam certas de quem era Jesus. Mas elas pensaram assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus estava ali como a presença viva, dizendo para elas: eu sou
vida. Então é por isso que Jesus precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida. Porque às vezes nós vamos temer como elas temeram. Aqui a gente vai ver no versículo 35 que Jesus chorou. Jesus chorou e a Bíblia vai dizer: chorai com quem chora. Amados, não é proibido nós chorarmos diante do luto. Só que o nosso choro, daqueles que conhecem a Jesus, não é um choro de desespero, mas é um choro de esperança, porque nós sabemos que Jesus é a ressurreição e a vida. Então nós não podemos achar que tudo se perdeu com a morte. É por isso que nós precisamos anunciar Jesus, para que todos aqueles que nós amamos tenham o privilégio de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque aí nós sabemos que mesmo que morra, viverá, como disse Jesus. Então, tem uma música do cantor cristão, 326, que vai dizer, o título é Refúgio, que diz assim: meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas do temor ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dá-me a tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio o furacão. E é assim que nós precisamos estar, refugiados no Senhor. Porque quando a adversidade chegar, o Senhor estará presente para nos consolar. O Senhor estará presente para nos deixar firmes diante da adversidade. E aí conta-se que depois de uma grande tempestade, o menino estava passeando na casa de seus avós. E aí, teve aquela tempestade. Esses dias nós tivemos uma tempestade em Itapetinga, diz que foi um terror, né? Ficaram sem energia, árvores foram arrastadas. E esse menino estava em um dia desses na casa dos seus avós. Quando a tempestade passou, ele foi até o quintal e viu que tinha uma figueira que era bem grande, mas que ela tinha caído. E depois ele notou que existia uma outra árvore que era, gente, toda fininha. E ele chamou o avô e falou: avô, me explica como é que isso pode acontecer. Essa árvore era grande, que precisava de 4 homens para abraçar o seu tronco. E essa daqui veio a tempestade, mas continua firme. E aí o avô explicou: essa árvore aqui, ela é o bambu. E existem algumas características do bambu que nos ensinam muito. E ele falou que o bambu, ele é uma árvore humilde. Quando vem as tempestades, ele é flexível. Então, ele se inclina. Então, a tempestade vem, mas ele não está lá firme: eu sou poderoso, eu sou forte, eu consigo. Não. Ele é humilde e ele se inclina. Sabe o que é que a gente pode aprender? Que nós também precisamos ser humildes. Não para nos inclinar diante das tempestades, mas para nos inclinar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é poderoso para dizer para a tempestade: acalma-te, e a tempestade, ela se acalma. Então, quando vier a adversidade, como veio na casa de Marta e Maria, nós precisamos estar flexível, humilde diante dos pés do Senhor, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Depois, tem uma segunda lição que o bambu, ele nos traz. Ele tem raízes profundas. E aí, estudando sobre o bambu, a gente vai ver que bambu, ele chega até mais ou menos 25 metros de altura. E a mesma quantidade que ele tem para cima, ele tem para baixo. E ele, então, está firmado.
Então, por isso que a tempestade vem e não o abala, porque ele está firmado. E é por isso que o Senhor fala que a nossa casa, ela precisa estar firmada na rocha. E a nossa rocha é Jesus. Quando nós estamos firmados na rocha, a tempestade vai vir. Mas nós não vamos ser arrancados, porque nós estamos firmados no Senhor. A terceira lição é que o bambu, ele nunca está sozinho. Vocês já viram na estrada passando? Quando a gente passa, a gente sempre vê um monte de bambu juntos. E isso é interessante, porque fala de comunhão. É por isso que nós precisamos estar aqui na igreja, amados. A igreja nos ajuda, os irmãos nos ajudam a nós estarmos firmes. O irmão fala, nossa, eu estou vendo que você não está muito bem. O que está acontecendo? Eu vou orar com você. Ou às vezes, Satanás tem colocado algumas coisas na sua mente que fala lá. Aquela igreja lá, ninguém liga, ninguém ajuda. Mas quando você vem para a igreja, aqui você vai ouvir uma palavra que vai mudar esses pensamentos que muitas vezes Satanás tem lançado na sua mente. Então é por isso que nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar firmes. Depois o bambu também, a gente vai ver que ele não tem galhos. Vocês já viram galhos em bambus? Não. E às vezes, meus amados, a gente está tão preocupado em criar galhos e com coisas pequenas. Mas aqui a gente vê que nós precisamos estar livres de coisas que muitas vezes tentam nos afastar do nosso relacionamento com Deus. A gente vê também que os bambus, ele é cheio de nós. Vocês já viram? Tem vários nós. Não são cheios de eus. Não é eu quero, eu posso. Não. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte de uma família. E como família, nós precisamos pensar uns nos outros. Então, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Depois, nós precisamos ver também que o bambu, ele é oco dentro, né? Ele é vazio. Você parte o bambu, tem gente até que faz flauta com o bambu. Muitas pessoas fazem copo de bambu, jarras de bambus, não é? Porque eles são vazios dentro. E é a mesma coisa, nós também precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que Cristo possa crescer em nós. João Batista já tinha falado isso, né? Que ele cresça e que eu diminua, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, nós precisamos aprender com Maria. Aprender com essa ilustração do bambu. Que nós precisamos estar firmes. Mas não é firmes em nós mesmos, nas nossas próprias convicções. É firme em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E quarto e último ensinamento, nós vamos ver lá em João 12:3. João 12:3 vai dizer assim: Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro de unguento. E aí a gente vai aprender uma quarta lição, que é a lição de testemunhar de Cristo através da sua adoração. Maria experimentou a maravilhosa experiência de ver o seu irmão vir de volta para a vida. Então, a gente observa que ela estava grata por isso. Naquele tempo, imagina, elas já eram mulheres, rejeitadas pela sociedade. Elas não eram casadas. E ainda perde o único homem
que existia em casa. Vocês entendem o quanto que isso era terrível para elas? Mas quando Jesus trouxe de volta o seu irmão, ela ficou tão grata ao Senhor. Ela ficou tão maravilhada com o que o Senhor tinha feito, através daquele milagre e através de tudo que ela já tinha conquistado com o relacionamento com Jesus, que ela se derramou em adoração a Jesus. E é assim que precisa ser na nossa vida também. Nós precisamos nos derramar em adoração ao Mestre. E aí, um autor disse assim: o que adoramos determina aquilo em quem nos transformamos. Quem nós estamos adorando? Será que nós estamos adorando aquilo que temos, aquilo que possuímos? Será que nós estamos adorando pessoas ao nosso redor? Nós estamos colocando como prioridade, como aquilo que é maior na nossa vida? Ou nós estamos adorando ao Senhor Jesus? E aí Carson vai dizer: adorar a Deus é compreender o propósito com o qual Ele nos criou. E a Bíblia vai dizer que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, meus amados, diante daquilo que o Senhor já fez por nós, do sacrifício de Jesus, diante daquilo que o Senhor faz por nós diariamente, nos dando o dom da vida, nos dando forças para trabalharmos, nos dando saúde, nós precisamos aprender com Maria. Nós precisamos nos prostrar e entregar para Ele tudo aquilo que possuímos de melhor. Naquela época, os estudiosos vão dizer que a moça juntava, ela comprava aos poucos esse perfume. Ele não comprava de uma vez, não. Sabe por quê? Um vaso de perfume que ela quebrou nos pés do mestre, ali custava 1 ano de trabalho de alguém. Então, eu imagino que Maria, ela foi juntando aquele perfume aos poucos. Era algo valiosíssimo para ela. Porque quando a moça casava, ela tinha que levar aquele perfume. E se ela levasse uma quantidade boa de perfume, uau, olha só, ela era elogiada. Se ela levasse uma quantidade pouca de perfume, ela não se empenhou tanto. Mas Maria, ela pegou aquilo que ela tinha de melhor, de mais precioso, e ela derramou aos pés do mestre. Os discípulos chegaram e falaram: olha lá, ó, que desperdício. Amados, quando nós queremos fazer o melhor, às vezes as pessoas elas vão criticar a gente. Às vezes elas vão dizer: olha lá, está fazendo isso para se aparecer. Olha lá. Ou senão os outros vão dizer: ah, menina, para com isso, tu só vive na igreja. Ah, meu Deus, é uma beata. Queridos, não olhe para aquilo que os outros vão dizer quando você estiver fazendo o melhor para o nosso Salvador. Porque Ele merece o melhor. E o melhor vai nos custar. Porque o melhor ali custou muito para Maria. Mas ela entendeu que mais precioso era Jesus. E nós precisamos aprender também que mais precioso na nossa vida precisa ser Jesus. Então nós vamos nos colocar em pé. E nós precisamos aprender que primeiro, permita ser moldada pelo Senhor. Segundo, priorize o seu relacionamento com Jesus. Terceiro, fique firme mesmo na adversidade. E quarto, seja testemunha de Cristo através da sua adoração. Feche seus olhos nesse momento e pense o que o Senhor está querendo que você entregue de melhor para Ele. E isso não é uma barganha, não.
Às vezes nós vamos entregar aquilo que para nós é o melhor, mas o Senhor está querendo nos livrar de nós colocarmos aquilo que para nós é o melhor no lugar dele. Porque quando nós perdemos a Jesus, nós perdemos tudo. Porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância. É por isso que nós precisamos nos derramar em adoração a ele. E você tem esse momento de se derramar aos pés de Jesus e pedir para que ele possa falar contigo. Será que você tem priorizado esse tempo com o Senhor? Será que você tem ficado firme nas adversidades ou tem murmurado? E será que você tem sido essa testemunha onde as pessoas vão olhar para você e vão ver, olá, ela entrega o melhor para o seu Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é o melhor de Deus. E Deus te entregou para morrer numa cruz por nós. E a tua palavra diz que nós não merecíamos, que nós éramos teus inimigos. Mas mesmo assim, o Senhor entregou Jesus, o teu melhor para nós. Senhor, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a todos os dias refletirmos sobre o sacrifício de Jesus. E assim como Maria, nós possamos entregar a nossa vida em um relacionamento íntimo contigo. De tal maneira que o Senhor molde o nosso caráter. Que o Senhor transforme a nossa vida. Para que mesmo quando a adversidade chegar, nós possamos estar firmes em Ti. Para que nós possamos, ó Deus, ser testemunhas vivas do Senhor, aonde quer que o Senhor nos levar. Porque é isso que o Senhor deseja de nós. Que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o Teu nome. Muito obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada. Senhor, que o Senhor possa falar a cada coração e que nós possamos sair daqui desafiados a cada dia, a melhorarmos, a mudarmos aquilo que não agrada ao Senhor, de maneira, Deus, que todos os dias nós possamos te agradar com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de falar. Em nome de Jesus. Amém.